Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional. Que Deus venha sempre nos ensinar a maneira e a forma como devemos nos portar em meio a toda a nossa caminhada terrena, porque somos da terra e precisamos andar em espírito sobre ela. Mas em nossa caminhada terrena precisamos aprender a comunhar com o nosso Deus, a caminhar e a ter essa comunhão com o nosso Deus, ter essa comunhão maior com Ele e saber o quanto Ele é poderoso para poder realmente nos transformar dia após dia, porque nada pode invalidar o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. E dando continuidade então, 2 Crônicas 32, ainda falando sobre o rei Ezequias, que fez realmente algo que Deus estava honrando dessa forma, dessa maneira. E aqui diz assim: e depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, bem que lutas sempre vão sempre vir sobre nós, vamos sempre enfrentar batalhas e guerras, enfim. O Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E quando Ezequias viu que o Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E assim eles concordaram. E ajuntaram-se muitos homens, e fechou todas as fontes do riacho que atravessava a região. Pois eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. E construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares, os reuniu na praça junto à porta da cidade, aninhando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Essa palavra é muito clara que o próprio Deus deu ao próprio Josué: seja forte e corajoso. Então aqui o próprio rei utilizando essa mesma mensagem, essa mesma palavra, para que não pudessem jamais desanimar e nem ter medo desse rei da Síria, pois está conosco um poder maior do que está com ele. Com ele está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Então olha só a palavra de motivação, de ânimo, de coragem, de força, a qual o povo realmente ganhou confiança. Mais tarde, quando o Senaqueribe, o rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. E quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. É isso que o inimigo faz, ele quer tentar realmente abalar a fé de cada um, para entristecer, para angustiar, para trazer realmente a incerteza. E assim então esse rei começou a falar: será que então vocês vão estar crendo no que Ezequias disse? Será que esse Deus vai salvar você das minhas mãos? Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares dos seus deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e só sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então Deus de vocês poderá livrá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acredite nele,
pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos agora o Deus de vocês vai conseguir livrar das minhas mãos. Olha só que afronta que realmente Ezequias ele recebeu desse rei Senaqueribe, o povo ouvindo essas mensagens. E os oficiais então de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, o servo de Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo dele das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistar a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra de mãos de homens. E por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. Olha só como aqui a Bíblia ela relatou, por tudo que o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, o Senhor enviou um anjo apenas, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e os oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este retirou-se envergonhado para a sua terra. Ou seja, tanto que ele afrontou, tanto que ele realmente insultou, e a oração de um homem de Deus, juntamente com o seu profeta, um anjo só veio e acabou com toda essa festa desse rei Senaqueribe. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. O próprio, então, esse rei Senaqueribe tinha tanto poder, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e ao povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e o cuidou deles. E em todas as fronteiras, muitos trouxeram a oferta a Jerusalém para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. E aí assim, olha só como as coisas acontecem, e no dia a dia, se nós não estivermos atentos à voz do nosso Deus, em comunhão com Ele, como o orgulho, a soberba, ela pode realmente levar as pessoas a uma destruição. E aqui no 24 diz assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, lhe dando um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se tão orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém, como a ingratidão, né? Ele orou, estava quase morrendo, ele orou ao Senhor, Deus lhe respondeu, dando um sinal milagroso para ele, mas tornou-se tão orgulhoso que não correspondeu à bondade que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, sobre Jerusalém, e então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias, que ele teve mais 15 anos de vida, na verdade. Ele fala em Isaías 38 sobre essa passagem, esse resumo da história. E então Ezequias possuía muitíssimas riquezas e glórias. Possuía depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo, todo tipo de objeto de valor. E também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez estábulos para os seus diversos rebanhos, para as ovelhas. Construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos, pois ele dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion, analisou a água para a parte do oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo, para saber que tudo que havia em seu coração. E esses demais acontecimentos do reinado de Ezequias, os seus atos piedosos, estão escritos na visão do profeta Isaías,
o filho de Amós, o livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e todo o povo de Jerusalém lhe prestaram homenagem por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Então, como nós já lemos, em Reis tem algumas coisas sobre o rei Ezequias. Em Isaías, então, 38, fala muito mais sobre o próprio profeta. Ele tem toda essa revelação, a direção que ele falou, porque o rei Ezequias, ele deixou o seu coração de um tamanho tão cheio de orgulho, de soberba, e Deus permitiu que ele passasse por algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas, para que estava no seu coração. Ele foi reprovado, e quando então o Senhor deixou muito bem claro que não viria praga sobre o seu reinado, então ele ficou em paz. Ele deu mais 15 anos de vida para ele, mais 15 anos de vida, e assim ele disse: não, mas não é no meu reinado, então tudo bem, que assim seja, conforme Deus deseja. Então nós precisamos estar muito atentos para não sermos roubados, não sermos saqueados, envergonhados. Perdemos a nossa salvação, a nossa comunhão com o nosso Pai, porque assim muitos podem estar realmente sendo roubados, sendo saqueados. Que possamos ter esse entendimento, essa revelação, e que nenhum mal tenha o poder de tocar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sempre em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais de uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na tua presença, Jesus, e poder louvar, te adorar, buscar a tua face, saber que só o Senhor é Deus, um Deus que faz todas as coisas acontecerem, mudarem, transformarem, restaurarem. Então eu te peço aqui mais uma vez, ó Pai, a tua presença sobre nós, e que sejamos agraciados, recompensados, Jesus, por essa fé. Que nenhum mal tenha o poder de nos impedir de chegar ao lugar desejado, que a sua presença reine sobre nós, governe sobre nós, e que sejamos altamente agraciados, recompensados, Jesus, por essa fé, que vai nos levar realmente a viver milagres e maravilhas dia após dia com o Senhor. Assim eu peço a tua bênção, sempre em nome de Jesus. Amém? Você receba essa palavra, essa direção, que ela possa edificar a tua fé, transformar a sua vida e restaurar de forma muito especial, porque Ele sim é poderoso para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco, sendo nossa mensagem de orações, em nome de Jesus.